Hoje a gente está com terrenos já comprados que hoje nos permitiriam construir por 30 anos sem comprar mais um terreno no centro de Chapecó. Essa questão dos compactos, né, um capítulo especial. Eu vi semana passada a reportagem de grandes incorporadoras do país, né, que agora estão lançando os primeiros compactos nas suas praças e regiões de atuação. E aí comecei a fazer uma reflexão de quando a gente lançou o primeiro compacto. E fazem 10 anos. Chapecó é uma cidade que está crescendo muito e é um polo, né? Então, apesar da população de 280 mil habitantes, a gente atua numa região que engloba mais de 1 milhão de habitantes. Então, hoje, metade das nossas vendas praticamente são já para fora de Chapecó. Olá, sou Vicente Penter, estou aqui ao lado do meu amigo Gustavo Justo para mais um episódio do nosso podcast Valorização Imobiliária, podcast que valoriza quem faz a diferença no nosso mercado imobiliário. Fala, Gustavo. Vamos lá, mais um. Mais um, 21º Tô com episódio. uma turma muito boa aqui. Pela primeira vez, 3 pessoas. 3 pessoas vai ser muito legal. É isso aí. Vamos lá, iniciar agradecendo aos nossos patrocinadores, a Loft, nossa parceira desde o início do nosso podcast. Tem a fiança para o aluguel, tem CRM, tem o Loft Invest, né? Garantia Invest, né? Que é para também garantia para o seu contrato de locação. Tem muita solução para a sua imobiliária. Se quiser, entre em contato aí com a Loft, tem muita solução para o seu negócio. Quem mais nos apoia aí, Gustavo? Laís, empresa de inteligência artificial, fazendo um grande diferencial no mercado imobiliário hoje, atendendo 24/7, entregando muita tecnologia na ponta para o primeiro atendimento das imobiliárias e outros serviços que eles já entregam, né? Então acesse lá laís.ai e conheça que realmente os caras fazem a diferença. Maravilha. Também nosso parceiro Curoli, teu software KSI, se quiser conhecer mais, fale com o Marco da Curoli ou acessa lá programaimobiliaria.com.br, tem solução RP, CRM, cobrança, vistoria para sua imobiliária. E quem mais, né, faz a honra de apresentar a nossa apoiadora, né? Grande apoiadora, a BMI, Associação Brasileira do Mercado Imobiliário, hoje com praticamente 70 imobiliárias dentro do grupo, é um grande hub de conhecimento, de troca de experiências. Então a gente sempre agradece muito a BMI por nos apoiar, estar do nosso lado, e inclusive a gente está participando do evento nessa semana aí. Estamos aqui em Aracaju, Sergipe, fazendo essa gravação. Mas eu quero que tu apresente nossos convidados que a gente também trouxe lá do sul, lá próximo da nossa terra. Estamos aqui em Aracaju, mas os nossos convidados são gremistas como nós e parceiros aí de ABMI. Faz as honras aí, Gustavo. Hoje a gente está com a família Sordi. Milton, Isabela, Pedro, obrigado por estarem aqui, vindo lá de Chapecó, da SM Santa Maria, uma grande empresa que nós vamos aprender muito hoje. Obrigado pela presença e o tempo de vocês. Nós que agradecemos a oportunidade, Gustavo e Vicente, de conversarmos e trocarmos ideia, né, sobre o nosso segmento, que é o mercado imobiliário, de incorporação, de aluguel, de compra e venda de imóveis, cada um com as suas características regionais, né? Isso aí. É uma honra estar aí com os amigos de longa data participando desse programa tão prestigiado e relevante aí para o nosso mercado, né? Obrigado pelo convite. Muito obrigada pelo convite, estamos muito felizes de participar aí do podcast com vocês. Maravilha. Vamos lá, Gustavo, faz as honras aí, faz a abertura. Bom, antes de a gente mergulhar numa conversa mais profunda, eu queria saber de vocês se a SM Santa Maria pudesse construir mais um empreendimento de Chapecó, o último de todos, qual projeto que vocês escolheriam? Começamos bem. Por que tu começa com uma pergunta difícil assim? Vamos lá. Nunca tem o último, né? A gente tá sempre pensando no próximo. Boa. E o próximo sempre tem que ser melhor do que o último que a gente fez. Mas a gente tem muitos projetos, né? Fizemos nos últimos anos alguns empreendimentos que me realizaram pessoalmente e profissionalmente, né? Como engenheiro civil e como a pessoa que fundou a Santa Maria, que está há 32 anos na operação, e que trouxeram resultados relevantes para a empresa, para a comunidade. E depois a gente pode falar um pouco que é o Legacy Corporate, né, um corporativo, um dos maiores do sul do Brasil, que a gente lançou e está em execução com 53 mil metros quadrados e mais de 600 salas e 600 vagas de estacionamento. E agora, mais recentemente, a Tonino Lamborghini. Então,
Foram 2 cases, assim, bem relevantes na cidade que toda a região comentou e está repercutindo, então e vai deixar um legado muito bom para a sociedade e para todo mundo. Que legal. Você a tua resposta, né, o último é o próximo, né, o próximo é sempre o que está por vir, é aquilo que vocês estão construindo, né, O melhor está por vir é sempre. isso. O melhor é sempre o próximo. A gente fala muito isso no desenvolvimento de produto, né? Como a gente tá na liderança do mercado de Chapecó hoje, o nosso desafio é superar a nós mesmos, né? Então, até agora a gente tá desenvolvendo o 5º empreendimento da nossa linha de compactos, né? Então, só de empreendimentos, apartamentos compactos, já são mais de 1.500 que a gente colocou no mercado de Chapecó. Então, o desafio é como a gente vai se superar nesse empreendimento, né? O que a gente vai entregar de novo para o consumidor e para o cliente investidor para ser diferente do último. Então, é um desafio bem legal, mas nos instiga, né, a buscar coisas novas. E é um desafio, né, vocês estão com um empreendimento de alto padrão, tem um empreendimento, né, de compacto, são mercados que são, diferentes entre si e exige de vocês uma ambidestria, né, capacidade de desenvolver produtos para públicos diferentes. Isso impacta desde engenharia, a parte de marketing, comunicação, de time interno. É uma capacidade de desenvolver produtos que atendam a diferentes mercados, mas dentro de uma mesma região, do mesmo segmento, né? Exato, essa questão dos compactos, né, é um capítulo especial. Eu vi semana passada a reportagem de grandes incorporadoras do país, né, que agora estão lançando os primeiros compactos nas suas praças e regiões de atuação. E aí comecei a fazer uma reflexão de quando a gente lançou o primeiro compacto, e fazem 10 anos. Foi em 2016. Então, na época, a Vitacom começou a lançar em São Paulo, você falava nos apartamentos compactos, mas compacto naquela época era 35 metros, né? E Chapecó, o apartamento menor que existia era de um dormitório com 45, 48 metros quadrados. Aí a gente foi a São Paulo e buscamos inspiração e fizemos uma central de decorados para conseguir provar a tese para o nosso cliente de que era possível viver num apartamento de 35 metros. E lançamos o primeiro empreendimento com 220 unidades, sendo que 40% das unidades eram estúdios com esse tamanho. E a gente teve um sucesso muito grande de venda, porque a gente fez um layout de decoração que ficou muito funcional. E fomos inovadores aí nesse segmento. Conseguimos um ticket mais baixo, o valor final da unidade mais baixo, mas o valor por metro mais alto. Legal. Então era bom para o investidor e bom para a incorporadora. E aí, depois disso, a gente lançou outro com 220 unidades, daí já colocamos 60% de estúdios. Depois lançamos outro com 280 unidades, colocamos 85% de estúdios. E aí já testamos o 30 metros. Depois lançamos mais 220 e aposentamos o 36 metros. Ficou tudo 30 e 27 metros. Aí, há um ano atrás, um ano e pouco, lançamos mais 336. Deve ter umas 10, tem 15 unidades para vender ainda. Esses a gente já aposentou também o de 30 metros, fizemos de 27 metros e meio e 25. E agora nós iniciamos ontem a pré-venda de mais 420 estúdios num empreendimento em Chapecó, onde a gente vai testar o 22 metros e meio. Então, 22,5 e 27,5 e algumas unidades com 30. E o 36 metros, que hoje é o velhinho lá de 2016, Primeiros compactos. esse não é mais um estúdio. Hoje, com 36 metros, a gente entrega uma solução de uma suíte e mais o lavabo. Então, o dormitório fechado com a suíte e um lavabo. Para um profissional liberal aí que já quer um estilo de moradia diferente. Então, são quase 1.800 estúdios lançados em Chapecó. E daí agora a gente tem que entregar a solução completa para o cliente, né? Que é alugar, seja no formato de longa duração ou no short stay. O Vicente comentou algo legal que é importante pra gente sobre os diferentes públicos, né? Então, hoje na Santa Maria a gente tem uma visão, um objetivo de atender o cliente independente da fase da vida que ele esteja. Então, a gente está atuando desde os estúdios de 22 metros até o 4 suítes com 220 metros, com penthouse que pode chegar a 500, mais de 500 metros quadrados. Então, a ideia é que com a nossa operação, o cara jovem lá tá chegando para estudar em Chapecó. No começo ele pode alugar um estúdio com a gente, aí depois ele passa a comprar o seu primeiro imóvel, aí ele casa, aí ele vai pro 2 quartos, aí ele tem um filho, ele vai dando upgrade sempre dentro do nosso próprio ecossistema, né? Até que ele passa a ser investidor, tem sucesso profissional, depois a gente mesmo vai rentabilizar
aquele investimento que ele fez. Então, sempre quando a gente vai conceber o produto, a gente olha para nossa esteira e vê a lacuna que está faltando e os prazos de entrega para estar sempre com todos os produtos à disposição aí do cliente, para não perder nenhum deles. Pedro, a gente olhando para Chapecó, uma cidade de 280 mil habitantes, vocês já lançaram mais de 39 empreendimentos, 400 mil metros quadrados, 650 colaboradores. É um número expressivo para uma cidade do tamanho de Chapecó, que às vezes nem tem muito incorporador em capitais que não chega perto disso. O que explica essa escala desproporcional ao tamanho da cidade? Assim, Chapecó limita vocês? Ou como é que vocês conseguem esse resultado, né? Porque é impressionante os números que vocês apresentam para o mercado. São números de cidades de capitais, né? Números de capitais e também os produtos de vocês são de altíssima qualidade. Chapecó é uma cidade que está crescendo muito e é um polo, né? Então, apesar da população de 280 mil habitantes, que a gente acredita que um período aí de 10 anos a gente deve passar dos 400 mil habitantes facilmente, a gente atua numa região que engloba mais de 1 milhão de habitantes aí no nosso entorno. Então, a gente está muito distante das capitais. Hoje, a capital mais perto de Chapecó é Poçadas, na Argentina. Então, está mais perto de Florianópolis, Porto Alegre e Curitiba. Isso acaba se tornando uma força, porque a região consome Chapecó para infraestrutura de lazer, aeroporto, saúde, própria chapecoense, então gastronomia, vida noturna, a cidade acaba sendo um polo, né? Então hoje metade das nossas vendas praticamente são já para fora de Chapecó, do interior do Rio Grande do Sul, Paraná, Santa Catarina, que investem e têm uma base em Chapecó. Então a cidade tem como a base da economia o agro, né? Então exportação de proteína animal para o mundo todo. E a construção civil é a segunda matriz econômica da cidade, né? Então a gente acredita muito no potencial de Chapecó e está se estruturando para aproveitar, né, esse crescimento da cidade. Então hoje a gente está com terrenos já comprados que hoje nos permitiriam construir por 30 anos sem comprar mais um terreno no centro de Chapecó. São mais de 100 mil metros quadrados em regiões centrais, né, da cidade. E a gente está dobrando o nosso volume de lançamentos. Então, a gente tá com uma equipe aí de 59 engenheiros e arquitetos dentro da Santa Maria, só focados nessa questão de desenvolvimento e execução dos empreendimentos, né? E a gente vê muita coisa boa aí pela frente. E aí a gente faz uma pergunta pensando que pudesse construir um só, se ele já tem produto para lançar para os próximos 30 anos, como é que vai fazer eles escolher um só, né? Ele fez os primeiros 32 e eu e a Bela estamos projetando os próximos 30 já, né? Ah, que legal. Legal. Então, e até fazer uma pergunta para vocês, talvez o Bela possa responder, assim, a SM hoje ela é construtora, incorporadora, imobiliária, locação, venda, né? E nesse mercado tem algumas empresas que optam pela especialização, ou seja, focar somente num segmento, que isso traz algumas vantagens. Porém, a gente sabe que o modelo verticalizado que vocês têm, ele também traz vantagens para vocês, ou seja, vocês, como tu mesmo falou, né, toda a jornada de vida dessa pessoa que vai morar em Chapecó, desde a locação até o investimento lá, quando ele está já bem sucedido, vocês conseguem atender. Então, o que vocês vê desse modelo vertical, onde operem todas as operações? O que traz de benefício e quais são os desafios que isso traz para vocês? Como o Pedro comentou antes, para a gente é importante ter todas essas soluções dentro do nosso ecossistema, né? Então, o investidor que vai comprar um estúdio, a gente vai fazer a parte da locação da unidade, ele não precisa se preocupar com isso. E é importante para manter o cliente dentro da nossa empresa, né? Mas existem desafios na área de marketing, de comunicação, porque apesar de fazerem parte do mesmo ecossistema, são negócios diferentes, né? Então, a comunicação precisa ser diferente, o público é diferente, a abordagem é diferente, e a gente está sempre aí nesse desafio de equilibrar essas comunicações diferentes. Nós passamos por um processo de rebranding recentemente, e é uma primeira fase desse processo. A ideia é que um pouco mais para frente a gente divida as empresas SM Imobiliária e SM Incorporadora para conseguir realmente nichar ainda mais e ter essa comunicação mais assertiva com cada público, porque a gente entende que tem uma diferença aí, né? Não, é fantástico, a gente estava falando até antes, né, a dificuldade, por exemplo, de se comunicar com rede social, né, você tem uma conta no Instagram que comunica com públicos diferentes, produtos diferentes, isso é um desafio
eu acho que ele já é um desafio natural do mercado imobiliário, porque às vezes tem que falar com o comprador, com o vendedor, né, com o locador, com o locatário. Vocês ainda têm a camada do incorporador e ainda tem padrões diferentes de produto, né? Ou seja, atinge público diferente, então como fazer essa comunicação conseguir atingir todo mundo é um desafio para o nosso segmento. Acho que O desafio de operar tudo ao mesmo tempo, né? Como é que vocês equilibram a energia, o foco nesses vários tipos de negócio dentro da mesma estrutura? Corporação, locação, compra e venda, né? Que muitas empresas hoje em dia querem focar somente no negócio e vocês já estão olhando para toda a cadeia, né? Como é que vocês equilibram isso internamente? Você acaba inconscientemente, né, consciente ou inconscientemente, você acaba colocando mais energia naquelas áreas que você enxerga mais resultado, que você tem mais afinidade. Então, pela minha formação em engenharia civil, eu sempre fui muito focado na incorporação e construção. Então, ao longo dos anos, eu sempre acabei dando muito mais atenção para essa área do que para a própria imobiliária, né, que trabalha com aluguel, venda de imóveis prontos, né, de terceiros, e trabalhávamos com condomínio até um ano para essa administração. Aí a gente não atua mais porque dava um conflito muito grande com a incorporadora. A gente entregava o empreendimento, daí começava a administrar e são situações, às vezes, que o cliente não consegue entender direito o que é a atribuição da incorporadora, da administradora, do proprietário. Então a gente entendeu que seria melhor sair dessa operação para deixar mais claro na mente do nosso cliente. E foi uma medida muito assertiva. Mas hoje, se eu for analisar o meu tempo, eu diria que é uns 85, 90% na incorporadora. E desses 85, 90, um terço deles em desenvolvimento de produto, pensando que vai lançar lá para frente. E eu quero dedicar mais tempo para isso, de desenvolvimento de produto e menos tempo aí para a operação propriamente dita da incorporação e da construtora. E a imobiliária, daí, por ser bastante baseada em processos, né? A operação de aluguel, então a gente tem gestores em cada área administrativa, de aluguéis, comercial, que puxam a operação e a gente, então, conversa com eles, fica mais próximo deles. E a operação de venda de prontos é uma operação que a gente está começando a estruturar um pouco melhor agora no último ano. Porque, sinceramente, a gente sempre acabou dando muita atenção para a nossa house, que vende a incorporadora. Então, como a gente precisa vender e vender muito para tracionar os lançamentos, a gente sempre colocou energia máxima na house aí que vende planta. E quando o cliente chega lá, a primeira tentativa é sempre vender um produto de planta ou um produto que esteja ficando pronto da incorporadora. E aí, se não se encaixa dentro desse perfil, daí sim a gente oferece o pronto. Então, acaba que essa área de plantas acaba performando muito mais, né? Mas é mais ou menos isso, então. É que isso se desenha desde o início da empresa, né? Que a Santa Maria começou em 94 como Santa Maria Engenharia. Então, o nosso DNA tá na engenharia. O pai é engenheiro. Depois, quando a mãe engravidou de um menino, ele dizia que se fosse um menino, ia ser engenheiro e ia trabalhar com ele. Então, a empresa começou assim. E depois, em 97, foi criada a Santa Maria Imóveis, com a operação de vendas e aluguel, para complementar a questão da construtora incorporadora, né? Então, eles são negócios distintos, mas eles se complementam e um é vital pro outro, né? Porque a gente lança bastante e a gente precisa dessa força da house da imobiliária para vender esses produtos e depois rentabilizar esse cliente também é algo fundamental para que a gente continue podendo lançar e entregar. Então, são dois negócios que casam muito bem e a gente tem uma visão de longo prazo para ambos, né? E nessa parte de lançamentos, vocês acabam vendendo só, essa equipe de lançamentos vende só os produtos da SM ou acaba vendendo de outros incorporadores? Só SM. É uma house, né? É uma É house. uma house, inclusive a equipe de corretores que trabalha na house não pode vender pronto. Sim, Ela pode fazer parceria com o nosso time de foco prontos, total. mas ela não pode vender pronto. O corretor tem que sobreviver de venda de planta. Ele fica o dia todo só pensando nisso, em vender planta. Pensando no produto, né? Pensando no Acho produto. que isso é como viabilizar a venda daquele produto, enfim. A No house, momento que tem que atender o cliente, né? Tem parceria com outra. Esse cara não se encaixou, repassa para outro corredor, faz parceria, né? a house hoje ela entrega em torno de 60% do nosso VGV. Então, ano passado foi 401 milhões de VGV
A House entregou 240, né? E então, ela entrega em 60%. Os outros 40% são outras imobiliárias Parceiras da parceiras. região. E como Nós é que temos funciona em isso? 30 municípios imobiliárias parceiras que e legal. pretendemos ampliar. E aí a gente tem gerente de canais, né? 2 gestores que cuidam dessas empresas, tá chegando o terceiro, né, Pedro? E aí eles realizam eventos com esses parceiros, fazem visitação aos clientes nessas cidades, Legal. justamente para tentar pegar essa região de 1.200.000 habitantes, porque se você analisar Chapecó com 290, né, 285, 290, nós tivemos um VGV de 315 milhões em 2024, né? E ano passado 401, esse ano a meta é 400. É um desafio entregar um VGV desse tamanho numa cidade com 290.000 habitantes, que é menor do que um bairro de São Paulo. Né? Eu tava pensando na próxima pergunta aqui. A construção civil é a segunda força econômica de Chapecó. E Chapecó acaba sendo uma mini capital de todo esse entorno que o Pedro comentou antes, de 1 milhão de pessoas, né? Quem é o comprador de Chapecó? É o mesmo perfil da pessoa da capital ou tem algo diferente no comportamento desse consumidor que vem do interior? Se ele é o mesmo perfil, É o mesmo perfil desse cliente que compra nas capitais ou tem um perfil diferente que vem dessas cidades satélites do entorno? O cara, ele vende uma capital e compra em Chapecó, ou é investidor do entorno que compra no Chapecó? Chapecó é a capital. É a capital do perfeito. Então eu falo assim, hoje todo o estado de Santa Catarina e parte do Rio Grande do Sul e Paraná compra o litoral de Santa Catarina, o Brasil compra. Daí quem compra é Chapecó? A cidade, esses 290.000 habitantes e mais 1 milhão de habitantes do entorno, 1 milhão e 200. Ela é a capital do oeste catarinense. Ela é a capital do oeste. Se você pegar aí de Lages até Dionísio Cerqueira, na divisa com a Argentina, é a principal cidade. Tem um aeroporto, deve ter 6, 7 voos diários para São Paulo ou mais. Tanto que, quando a Isabela foi fazer a graduação dela, em administração de empresas, a gente optou por ela estudar em São Paulo, porque é 1h20 de voo de Chapecó. Então é mais fácil a gente sair de Chapecó para São Paulo no voo de 1h20 do que ir de carro para Porto Alegre em 7, 8 horas, ou para Curitiba, 7, 8 horas. Então isso aí, nós estamos longe de tudo, mas por causa do aeroporto também perto de tudo. Acaba ficando assim, se tornando uma força nossa. Aí o pessoal consome Chapecó por causa do shopping, da Associação Chapecoense, que agora está na Série A. Então, hoje a região mais valorizada em Chapecó é justamente na região da Arena Condá, Colégio Marista. Eu falo que é a nossa beira-mar. Então, tu coloca lá um empreendimento como o Tonino Lamborghini, com fachada norte, com boa insolação e vista livre, porque na frente tem só o Colégio Marista e a Arena e tal. Isso aí é o diferencial. Nos jogos da Chapecoense dá pra ver algumas torres da SM na cidade, né? Até o mercado de Chapecó vem desconstruindo algumas crenças limitantes que a gente tinha, né? Uma delas era a respeito de quanto dava para lançar, qual que era o potencial do VGV, e a gente vem superando a cada ano e nos surpreendendo. E o Tonino Lamborghini foi um desses casos com esses clientes de fora de Chapecó que você questionou sobre o perfil do consumidor, né? Porque a gente sempre teve um padrão desses empreendimentos compactos de estúdios, enfim, né, apartamentos menores, metade da venda deles serem feitas para fora de Chapecó. O cara lá, investidor, ou vai ter um filho que vai fazer faculdade em Chapecó, vai vir para estudar. Então, como uma base, alguns deles para operar no short stay, estilo Airbnb, e tá rentabilizando e quando quiser ter um ponto em Chapecó também. Então, a gente sempre acreditou que o ticket ali de 500 mil vendia bastante fora de Chapecó. Quando a gente foi lançar o Tonino Lamborghini, a gente não tinha tido essa experiência ainda. E aí, tickets aí que flutuam de 3 milhões a 5 milhões e meio, nós mesmos não botava tanta fé que venderia muito na região fora de Chapecó. E, para nossa surpresa, desse 70% do empreendimento já comercializado, praticamente metade foi também para fora de Chapecó. Então, a gente vê um perfil do consumidor, o cara tem a empresa dele lá, na cidade dele, de uma população menor, tem a operação do agronegócio, algo assim que ele não vai sair de lá. E ao mesmo tempo, ele quer usufruir de uma cidade que tenha lazer, tenha uma qualidade de vida legal, né? Então, a gente tem muitos clientes ali que compraram o Tonino Lamborghini, que eles têm empreendimento no litoral. Eles têm lá Balneário, tem Floripa, tem Itapema. Só que eles vão para lá uma semana por ano. E enquanto que Chapecó tá ali a 1 hora da cidade deles, né?
Então esse pessoal acaba tendo aquela base na praia que usa muito menos e estão quase todo fim de semana em Chapecó. Precisa do aeroporto lá, um voo 7 da manhã, o cara de Abelardo Luz tinha que sair 2 da manhã de casa para pegar a estrada e chegar a tempo no aeroporto. Às vezes vai no jogo da Chapecoense, tem que pegar a estrada para voltar. Então o pessoal acabou que tem potencial, tem poder aquisitivo, compra uma base no Toninho Lamborghini, tem um relacionamento legal com a vizinhança e tá muito perto da casa deles também. Legal. E aproveitando que a gente está falando no Tonino Lamborghini, eu queria falar um pouco sobre concepção desse projeto, né? É uma marca que, né, já tem em Dubai, em Egito, São Paulo, enfim, normalmente em grandes cidades, né? E como é que foi o desafio de trazer esse projeto e essa marca tão importante para a cidade de Chapecó? Como é que vocês convenceram a Lamborghini de participar desse projeto e acreditar nesse projeto junto com vocês? Conta um pouco dessa história, como é que isso se desenrolou? Você que é que pode falar Vou melhor falar aí. um pouquinho. Toda a história? Parte, né? Acho que Dá uma resumida. uma pincelada. O que acontece? A gente sempre está olhando para frente, né? Qual é o próximo passo? O que está acontecendo no mercado? A BMI auxilia muito, colegas como vocês auxiliam muito, né, nas trocas de ideias e conversas. E alguns anos atrás se falava em empreendimentos com assinatura. E aí a gente ia lendo aqueles materiais, consumindo, falando com a nossa turma de desenvolvimento de produtos, mas não era uma prioridade fazer um lançamento com assinatura. Era algo que a gente olhava, que estava começando a acontecer em centros maiores, em capitais. Quem sabe pode ser um próximo movimento em Chapecó. Tem a questão do custo, do valor do metro que se vende em Chapecó, como que viabiliza uma assinatura dessa. Então tava com aquilo assim, meio no radar, mas sem o foco. E aí o que aconteceu? No final de semana eu estava em casa procurando um filme para assistir lá, alguma coisa na Netflix e tal, no sábado à tarde, e apareceu o filme Lamborghini. Veja como é que é o destino, né? Aí eu cliquei lá e assisti o filme, quase 2 horas, e adorei. Conta a história do Ferruccio Lamborghini, que é o pai do Tonino. O Tonino é filho único, a mãe morreu no parto. Então tem toda a história que o Ferruccio voltou da Segunda Guerra, ele era um bom mecânico. E aí, com as sobras dos equipamentos militares lá da Segunda Guerra, que os americanos e as tropas aliadas abandonaram na Europa, ele juntou uns ferro velho e fez um primeiro trator lá pro povo italiano, um trator de baixo custo e que fosse bem eficiente. E aí ele foi tendo sucesso com aquela fábrica de tratores, depois colocou outras indústrias de climatizadores, chegou até a desenvolver protótipos de helicópteros lá para produzir, né, com a marca Lamborghini. E ganhou dinheiro, muito dinheiro, e comprou muitos automóveis e várias Ferraris. E aí ele reclamava da embreagem da Ferrari, que era dura. Essa história é verídica, tanto que a gente foi no museu Ferruccio Lamborghini lá em Bolonha, tá lá a Ferrari que causou o embate entre ele e o Enzo Ferrari. E ele procurou o Enzo, porque as cidades são próximas, para falar que gostava muito dos automóveis da marca, mas que a Ferrari tinha um problema de embreagem e que ele poderia ajudar a resolver. E dizem que o Enzo teria respondido para ele que quem entendia de fazer automóvel era o Enzo e ele só entendia de trator. Vai lá e volta a fazer os trator, que de veículo eu entendo. E ele saiu daquela conversa, se sentiu desafiado. Ele, em pouco tempo, montou um time de projetistas da Maserati e outros projetistas e em 6 ou 7 meses já lançou a primeira Lamborghini no salão de automóvel. E aí começou a história da marca. Então assisti todo aquele filme. Eu sabia que a diretora criativa da Tonino Lamborghini, ela é uma chapecoense, né, que mora lá em Bolonha. Eu já acompanhava ela no Instagram, então eu sabia assim bastante também do dia a dia deles, da operação, do Tonino Lamborghini, dela, da marca. E aí na semana seguinte houve uma situação em Chapecó que eu fui lá participar de um momento lá de um conhecido e encontrei essa pessoa aí, essa diretora criativa. Vi ela, falei pro meu corretor, mas essa pessoa aí não é a Ângela, que trabalha lá na Tonino Lamborghini? Ele disse, sim, é ela. Ela foi minha colega de aula. Bom, então me apresenta para ela. E aí a gente aguardou um tempo até surgir a oportunidade, ele me apresentou e eu já tendo visto o filme, já me conectei rapidamente com ela, já me apresentei como dono de incorporadora, ela já ligou o radar de que incorporador eles têm
licenciamento de marca para empreendimentos imobiliários. A gente conversou um pouco e marcamos um café na empresa. Aí, no dia seguinte, ela foi na empresa, conheceu nossos produtos, achou muito bons os projetos, as plantas, a história da empresa. E ela comentou que o Tonino Lamborghini estaria em Chapecó na semana seguinte, na Páscoa. E que levaria ele para conhecer a Santa Maria. Aí a Isabela fazia administração de empresas no INSPER e tinha voltado de Milão, da Bocconi, onde ela fez um ano na Bocconi em Milão. O INSPER tem esses pacotes de sanduíche aí. E eu pedi para ela vir passar a Páscoa lá em Chapecó. Os dois falam italiano, né, fluentemente, tem cidadania e falam, e a Janete também é fluente em italiano. Eu pedi para eles montarem uma apresentação da Santa Maria toda em italiano e receberem o Tonino falando em italiano. Ele chegou na empresa na segunda, às 7 da noite, empresa fechada, chegou lá. A gente recebeu ele, então, dessa forma, falando em italiano, levamos para a sala de reuniões, apresentemos toda a história da empresa em italiano. Ele gostou porque era uma empresa familiar, mostramos os apartamentos decorados e fomos jantar. E no final da noite ele disse que parece que somos amigos há 10 anos, porque a conversa fluiu muito bem. Isso fazem 3 anos já, foi em 2023. Aí a gente foi algumas vezes para a Itália, eles vieram algumas vezes para o Brasil, a gente se encontrou em Balneário Camboriú. E em 2024, por aí, meio de 24, a gente começou a falar em lançar o empreendimento. Daí o desafio era, com o mercado imobiliário de Chapecó, com a realidade de metro quadrado, como compatibilizar uma assinatura internacional, onde tem royalties pela direito de marca, tem percentual de VGB, tem que trazer mobiliário da Itália, tudo em euro, o euro a R$6, mais 81% de imposto de importação. E fomos, ao longo de um ano, né, Pedro, fazendo vários estudos de viabilidade técnica financeira, a qual valor a gente teria que vender o empreendimento por metro para viabilizar todos esses custos, e entendemos que dava para encarar, porque colar a marca Santa Maria com a marca Tonino Lamborghini com certeza deixaria um grande legado para a nossa empresa e também para a cidade de Chapecó. E agora a gente comprovou na prática, né? Porque em 6 meses de pré-venda, a gente lançou dia 27 de fevereiro, são 70% das unidades vendidas. O empreendimento foi um sucesso, a repercussão nacional. Então, de Chapecó, da Santa Maria, do mercado imobiliário, tudo aquilo que a gente imaginava está acontecendo, né, Pedro? Que legal, parabéns pela Linda história, né? Mais ou menos é isso aí. Muito legal. Só deixa eu voltar no assunto que a Isabela falou sobre o rebranding da Santa Maria, agora, né? SM Santa Maria. O que motivou essa mudança? Como é que isso aconteceu? Tu disse que teve uma primeira etapa, que tem outras etapas adiante, não sei o que dá para revelar, mas para a gente entender esse processo, né? Como é que aconteceu e quais são os objetivos da Santa Maria com esse movimento? Eu acho que esse movimento vem de encontro ao momento que a gente está vivendo, né, de transição geracional. Então, eu voltei de São Paulo tem 1 ano e meio. Eu fiz economia e administração de empresas lá no INSPER. Fiquei 1 ano na Itália também, como o pai comentou. E o Mano já estava trabalhando na empresa desde 2013. E então agora a gente veio aí para vice-presidência junto com o pai. E a gente sentiu a necessidade de fazer esse movimento porque a marca ela tem que estar sempre acompanhando, né, as mudanças do mercado, as mudanças do consumidor. E eu acho que é um momento que estava na hora, sim, da gente fazer esse movimento. E ele vem para consolidar ainda mais esse momento da sucessão familiar, da entrada mais ativa dos filhos no negócio, né? Isso aí. Eu acho que ela torna a marca mais jovem, mais próxima, né? Ela mantém a essência, mantém os valores e os princípios que a gente carrega há 30 anos, mas com uma visão de futuro, né? Eu sempre digo que eu e o Pedro temos essa missão aí de trazer um olhar para o futuro, né? Uma visão de futuro para o negócio, mas sempre mantendo a essência e os valores que nos trouxeram até aqui, honrando tudo que nosso pai construiu e continua construindo até hoje. Legal. Não, que bela história e é uma, assim, é uma transição de marca, não é uma mudança completa, mas ele é uma transição que vocês estão fazendo. Imagino, como tu disse, vai ter outras etapas, essa separação, mas é importante, né? Até porque estamos falando de uma história aí já de 32 anos. 32 anos, né, meu? É bastante. A marca não tinha alteração desde
acho que 2013, 14, eu acho. E a gente tá, esse processo ainda é longo, né? A gente tá com um projeto da nova sede também. Então, para acontecer, a gente deve começar esse ano, né? E ficar pronto em 2028. Então, temos um projeto de uma sede com 5.000 metros quadrados, com uma grande central de decorados, na avenida, ao lado do shopping. É um projeto arquitetônico bem arrojado aí, que é um projeto que grita, né? Que fala, que manifesta, é um manifesto da marca. Então, acho que isso aí vai meio que coroar esse processo, essa fase de mudança de marca aí, E reposicionamento. nessa sede nova a gente está pensando bastante na experiência do cliente também, né? O que ele enxerga quando ele chega na empresa, por onde ele vai caminhar, por onde ele vai passar. O pai comentou antes que boa parte do tempo dele é dedicado à incorporadora, né? E é natural, porque ele é engenheiro civil, assim como o Pedro. Mas eu, por ter feito administração e economia, tenho essa afinidade com números, com medição, com indicadores, e eu tô dando bastante atenção para tudo isso na imobiliária. A gente até está com uma assessoria externa tem um ano, acho que já deu um ano, implementando OKRs e todos esses indicadores, né, para melhorar a nossa gestão e também para melhorar a experiência do cliente, né, porque a gente vê esse rebranding não só como uma mudança de logo, uma cara nova, mas também um novo momento da Santa Maria, cada vez mais conectada ao cliente, cada vez mais buscando melhorar a experiência do cliente, buscando novas tecnologias, novas soluções. Então a gente está andando nesse caminho aí para irmos além, tanto na incorporadora quanto na imobiliária. A gente está com 2.800 imóveis na carteira hoje, mas estamos com um plano aí de aumentar bem esse número. Esse rebrand de vocês, a gente que acompanha, eu já acompanho vocês há bastante tempo, mudou o patamar da empresa. A gente já sabia, né, do tamanho da Santa Maria, mas quando eu enxerguei a marca, os caras conseguiram subir mais um degrau, ficou lindo mesmo, parabéns. Além do case do Tonino Lamborghini, que ganhou repercussão nacional aí, fantástico tudo que a gente já falou até agora, tem um outro case, que eu já vi tu falando, Sim. do Legacy, né, todo aquele complexo. Como que foi ajustar essa negociação, né, que é bem complexa, feita junto com a Unimed, para integrar um empreendimento novo a um hospital? Isso não deve ser nada simples, né, e a velocidade de vendas me impressionou desse produto também. Se puder aprofundar esse assunto do Legacy, que eu acho que foi um case anterior um grande antes do Tonino Lamborghini, foi ele, né? Sim, o Legacy foi lançado em 2024, né? Abril de 24. Mas também foi fruto de pelo menos a pandemia foi em 20, desde antes da pandemia. Então, 5 anos de conversas com a diretoria da Unimed, porque é complexo, é moroso, eles permitirem acesso a um hospital, tem uma série de exigências de controle sanitário, da vigilância sanitária, uma série de questões, e da própria segurança do hospital, dos acessos, né? Mas o que acontece? A Unimed Chapecó, como a cidade está crescendo, a Unimed também precisa crescer. E ela tem uma limitação de terreno no centro da cidade, onde está instalado o hospital. Então ela tem projetos de aumentar em algumas regiões da cidade, fazer novos hospitais. Tem um no bairro EFAP. O bairro EFAP deve ter uns 70, 80 mil habitantes, né? Então a Unimed vai construir um hospital lá. E no centro da cidade eles precisavam priorizar o terreno para leitos e centros cirúrgicos, que é o que gera receita. E tirar toda a área administrativa, financeira, marketing, planos de saúde de lá. Então eles alugaram vários espaços na cidade. Como nós tínhamos 3 terrenos colados no hospital, que nós já vínhamos comprando há 10, 12 anos atrás, que eu já pensava lá 10, 12 anos atrás em um dia propor para a Unimed fazer um corporativo e conectar. Pensava nisso aí. E aí chegou um momento que nós iniciamos as conversas antes da pandemia, eu levantei a ideia para eles, para a diretoria, e aí eles demonstraram a dor que eles tinham, né? Acabou coincidindo, eu fui lá falar sobre uma possibilidade, e aquela possibilidade era muito concreta no caso deles. A gente evoluiu nos estudos. E o que aconteceu? Pelo fato do terreno ser grande, quase 3.000 metros, a gente acabou conseguindo desenvolver um projeto com 53 mil metros de área.
é muito grande para Chapecó, é muito grande para qualquer capital do sul do país. 600 salas e em torno de 600 vagas de estacionamento. Só que para viabilizar o empreendimento, daí a gente construiu uma negociação com a Unimed, onde nós vendemos 7 lajes corporativas de 2.500 metros cada uma e mais 70 vagas de garagem. Vendemos para eles por um preço melhor, Uhum. que pudesse rentabilizar a Unimed, além de resolver o problema dele, rentabilizar futuramente, mas que nos permitisse também ter um fluxo de recebíveis em 60 meses, firme, seguro. Então a gente vendeu aí 30 e poucos por cento do empreendimento para eles, com uma carteira de recebíveis em 60 meses, para uso próprio. Eles têm estrutura, Então, precisam de... para eles terem esse uso próprio, em contrapartida eles nos deram acesso ao hospital. Perfeito. Aí a gente lançou um empreendimento com o nome Legacy, que é legado, porque o objetivo é deixar um grande legado para a área de saúde, um grande hub de saúde. E o discurso foi que ele é único e irreplicável, que não vai ter outro ligado ao Hospital da Unimed. Que o profissional pode atender no seu consultório, pegar o elevador, descer, entrar no hospital, visitar o paciente, fazer cirurgia e retornar para o prédio. Aí no prédio a gente vai ter restaurantes, a incorporadora está segurando todo o térreo, com salas comerciais para fazer uma curadoria, nós vamos escolher as operações para atender o empreendimento. Fizemos uma parceria com a Unicred, onde nós também vamos ter uma laje de 2.000 metros alugados para ele por 10 anos. Uma espécie de BTS, né, dentro do empreendimento, mais uma agência premium da Unicred no térreo. E academia de ginástica também premium, com equipamentos de última geração para que o médico possa chamar o personal no final do dia fazer a sua atividade lá. Então, em tese, o profissional de saúde pode entrar no corporativo pela manhã, atender os pacientes, ir para o hospital, retornar, almoçar, final do dia fazer a atividade física dele e ir para casa sem movimentar o veículo. E aí a incorporadora, então, segurou esse térreo para a curadoria das salas, esses andares onde a gente vai colocar um Unicred e restaurantes, e mais um rotativo com 180 vagas, né? Que aí a gente vai terceirizar a operação, porque hoje vai ser um grande diferencial em Chapecó é ter estacionamento. Legal. E a Aí nós velocidade de lançamos a vendas foi- venda, fizemos o evento na quinta noite de lançamento e na sexta de manhã começamos as vendas. De 600 salas tinha 212 vendidas para a Unimed, que eram 7 andares. E tipo, em sexta, sábado e domingo venderam 150 salas em 3 dias. Quase que eu me assustei. Era lindo de ver. Final de semana a empresa Coisa cheia. boa. E aí, Sabe que resumindo, é engraçado que o incorporador tá sempre sem dormir, né? Se não vende, ele tá sem dormir. Vai pro Rivotril. E se vende muito também. O que deu que tá vendendo muito? Será que estão botando fora? Preço Aí começou. baixo. não, pior que é uma piada. Começou a vender sexta de manhã, sábado à tarde eu tava assustado. Errei o preço. Tá vendendo muito rápido esse negócio. E brincadeira, né? Mas a gente sempre tá sempre sofrendo incorporador. Você não vende, você vende. E aí o que acontece? O empreendimento hoje ele tem 10 salas para vender. 10 ou 12 salas das 600. E como foram vendidas 200 para a Unimed, tinha quase 400 para vender, mas assim 320 foi em 4 meses, né? E a entrega é quando? Entrega é final de 28. Ah, sucesso E a total. valorização do empreendimento das primeiras unidades vendidas até as últimas, ali em 5 meses mais ou menos, né? Ele deu um sprint de quase 70% E o de benefício, valorização. além pro profissional que vai estar trabalhando lá, para os usuários, né? Para os pacientes da Unimed. Com certeza, a gente acredita que Facilidade. vai melhorar muito o acesso à saúde em toda a região. Porque para o paciente ali, ele já faz a consulta, ele vai direto para o hospital fazer o exame. E essa questão do estacionamento também, a região ali da Unimed é muito difícil de estacionar. Então, às vezes, você vai para consulta e tem que andar algumas quadras, e enfim. Eu acho que vai ser um upgrade grande, Farmácia assim. no empreendimento. Essa curadoria que vocês vão fazer no térreo provavelmente vai trazer Exatamente. somente coisas que Converse. vão conversar com o empreendimento. Daí o que acontece? Na fase que eu tô da vida, né? Vocês são mais jovens, esses aqui mais ainda. Mas eu começou a fazer muito sentido fazer um ou outro empreendimento assim que deixasse algo relevante para a sociedade mesmo, para a cidade. Prédio residencial, tu faz 1, 2, 3, 5, 10, acaba meio que se repetindo. E esse da Unimed, eu fiz assim várias concessões para viabilizar essa negociação. Eu sempre falei para a diretoria da Unimed.
que para mim a maior importância era conseguir fazer com que aquilo fosse realizado e se viabilizasse. Então foram feitas muitas negociações, muitas reuniões, muitas negociações assim pesadas para a gente conseguir viabilizar, para deixar justamente esse algo relevante. Eu quero olhar para trás e dizer, pô, aqui foi feito algo muito legal. Esse ecossistema de saúde está funcionando bem, muita gente está sendo beneficiada e vai ficar para sempre. E o Tonino Lamborghini também é nessa linha. Como eu sou neto de italianos, meu avô veio criança de lá e a gente tem contato com os familiares na Itália. Eles vieram para cá já 2 ou 3 vezes, a gente foi para lá várias vezes. Então essa conexão muito grande e nós podermos fazer uma parceria com uma empresa italiana foi quase o fechamento de um ciclo para mim. Legal. Então eu fiquei uma semana em Bolonha, nós ficamos lá, né, gravando e assinando os contratos. E eu acordava de manhã e ia para a sacada do hotel e ficava tomando meu chimarrão, né? Pensando na trajetória que o meu avô fez, meu bisavô, quando vieram para o Brasil lá em 1890 e aí foram para o interior do Rio Grande do Sul, né? Ali em Guaporé. E tudo que passaram e depois de 130 anos, eu como neto desse italiano poder voltar lá e fazer uma parceria com o Tonino, né? É quase assim, o avô do Tonino ficou na Itália e o meu avô veio para o Brasil. E 130 anos depois a gente consegue fazer uma parceria. Então tem um simbolismo muito grande para mim, para nossa família, essa questão da parceria com a Tonino Lamborghini. Legal, parabéns mesmo pela realização e essa parte de história mesmo, né, de conseguir voltar um pouco para as origens é sensacional. Eu queria só aproveitar, e fazer um agradecimento novamente aos nossos parceiros, nossos patrocinadores, a Loft, nossa parceira em fiança, aluguel, CRM e soluções para sua imobiliária, e também a Laís, nossa parceira de inteligência artificial no mercado imobiliário. Vocês falaram um pouco sobre a nova sede que vocês estão construindo, mas vocês têm hoje já o SM Test House, né? É um local, um showroom único, né? Exclusivo, né? No centro da cidade. Não é tão comum no mercado, né? Não é todos os locais que têm isso. Como é que funciona esse espaço na prática? O quanto ele é, dentro da estratégia, ele está o branding, né? A marca de vocês, o quanto ele é uma ferramenta de fato para conversão, para captação de cliente e conversão em vendas. Explica um pouco esse funcionamento e como isso está englobado nesse projeto novo. Se vocês vão manter esse espaço atual ou vai englobar nessa nova sede. Então, o SM Test House ele surgiu há quase 10 anos, como analogia ao test drive do carro, né? Para o cliente poder realmente experimentar e vivenciar essa experiência. Então, na época até a gente estava lançando o primeiro compacto, Bocaiúva, com 36 metros quadrados. Era algo muito disruptivo há 10 anos atrás falar em um apartamento de 36 metros. Alguns clientes comparavam com o tamanho de uma vaga de garagem. Eles têm como morar em 36 metros, né? Então, clientes até que a gente tinha abordado antes da central de decorados, quando viram ele lá pronto, mobiliado, né, com a decoração toda encaixadinha, os caras viram que dava para morar e que resolvia muito bem a vida, começaram a comprar mais unidades. Então, um atendimento, às vezes, de venda ali, que demorava 40, 50 minutos, ele passou a durar mais de 2 horas. E é o momento que você usa para encantar o cliente, né? Dá para perceber bem assim o perfil do consumidor. O cara já chega ali, fica na área da varanda, do gourmet, da churrasqueira, vendo a vista da arena. Mulher já se encanta com a parte do closet, que cabe todos os sapatos e tal. Então você pega cada cliente no ponto que é mais relevante para ele, né? E traz uma velocidade de vendas muito grande, assim, para os nossos empreendimentos. Além da experiência, né? Que é algo único. A gente faz todos os decorados prontos, mobiliados em tamanho real na nossa sede, todos no mesmo lugar, e antes de lançar. Então, antes do lançamento, a gente já tem esse apartamento. Todos os empreendimentos acabam tendo uma unidade ali Todos. dentro. Todos que a gente lança, a gente faz pelo menos uma. Em algum deles, mais de uma. O Tonino Lamborghini, por exemplo, a gente criou todo um mundo relacionado à marca Tonino Lamborghini. Então, o cliente entra, ele tem todo o material já que vem da Itália, produzido na Itália, assinado pela Tonino Lamborghini, desde cubas, torneiras, sofá, bar, cozinha. Então tem a parte da maquete, tem uma sala de imersão que a gente fez que ficou bem legal, assim, que tem extraído lágrimas, emoção dos clientes ao assistir, porque realmente emociona.
E aí na nova sede, então a gente tá projetando um espaço maior com pelo menos 12, 15 apartamentos decorados, que hoje é uma dor nossa. A gente Quantos metros quadrados vocês têm hoje no SM Test House? Hoje tudo é que tem a parte da imobiliária e tal, então a empresa toda tem 3 mil metros quadrados, com áreas de estacionamento da parte de eventos ali. Mas nessa nova sede a gente vai deixar espaço para vários decorados, porque hoje a gente lança, por exemplo, o Legacy, que a gente falou, não temos 2 anos do lançamento, a gente colocou lá 4 salas comerciais, e todas a gente já teve que desmanchar para colocar os novos lançamentos. Então hoje o espaço nos está limitando, né? A gente vai criar uma sede que tenha espaço para ampliar, para manter eles durante todo o período aí que as vendas estiverem ocorrendo. Espaço de eventos para pelo menos 500 pessoas. Que agora a gente teve o lançamento do Tonino Lamborghini, a gente teve 700 pessoas que participaram do evento. Então vai ser um espaço com auditório, com realmente assim, uma experiência de venda diferente, uma imersão para o cliente. Legal. É que a sede vai ficar num local assim, lá um grande projeto futuro, né? É ao lado do shopping da cidade, na principal avenida. Então, a gente comprou uma área de uma empresa, né, que estava em recuperação judicial, uma grande empresa. Compramos num leilão, uma área de 65 mil metros, ao lado do shopping, com mais de 200 metros de frente para a avenida. Então, agora a gente separou no master plan uma área de 17 mil metros para colocar a sede da incorporadora. Então, ela vai ficar solta, Legal. uns 150 metros de frente para a avenida, para essa sede, com um paisagismo assinado também, para ter uma boa experiência para o cliente. E no restante da área, que são mais 45 mil metros, 47, a gente está desenvolvendo um master plan para verticalizar no futuro, fazer uma espécie de bairro de acesso controlado e tal, alguma coisa assim. Mas aí é projeto para desenvolver ao longo de 15, 20 anos. Porque dá para Mais um construir legado muita para a cidade coisa. de Chapecó, né? Isso Dá não pra- deixa de ser só um empreendimento. Porque é uma área que está num potencial máximo, né? O índice de aproveitamento máximo da cidade, então dá para fazer nessa área aí 1 milhão de metros, né? De edificação. Legal. Então é coisa para muitos e muitos anos. Imagina, vocês têm terrenos para 30 anos, tu falou? É Se muito fosse lançar no ritmo de hoje, sim. que legal. Parabéns. Isabela, a gente sabe que muita empresa no mercado imobiliário não sobrevive à transação de geração, né? A transição, desculpa. Tem dificuldade. O que vocês estão fazendo de diferente na SM para isso funcionar, né? O que vocês deixariam de dica assim para filhos que estão chegando em imobiliárias? Que a gente vê que o trabalho de vocês é muito bem feito, vocês têm muita união, né? Comenta um pouco para nós sobre isso. Eu vejo esse processo como um processo, né, a sucessão familiar. Não é do dia para a noite, é um processo que demanda tempo, que demanda conquistar a confiança das pessoas, né, que já estão lá há mais tempo, que demanda respeito por tudo que foi construído antes, pela forma como as coisas funcionam. A gente chega da faculdade com muitas ideias, né, que é colocar tudo em prática. Mas durante a minha graduação eu participei de uma entidade no INSPER chamada INSPER Family Business Club, que era focada em alunos que desejavam continuar a seguir os negócios da família. E eles falavam muito sobre isso, sobre você ter essa paciência e não querer chegar mudando as coisas do dia para a noite, porque deu certo até aqui, da forma como tem sido feito por um motivo, né? Esse processo de sucessão, para mim, foi muito natural, para o Mano também, ele até pode contar depois o que o pai disse quando ele nasceu, mas o pai sempre nos incluiu muito nesse universo. Então, quando a gente era criança, a gente visitava as obras no final de semana, dava vira e mexe na empresa. E quando eu fui para São Paulo, o maior medo dele era que eu não voltasse para Chapecó, né? Mas eu sempre tive muito claro esse propósito em mim, que eu queria continuar os negócios da família, que eu queria continuar essa história, né, que ele começou aí do zero. É um case de sucesso que eu admiro muito, né? E quando faltava 1, 2 anos para eu voltar, para eu terminar minha graduação, ele começou a me colocar em todos os grupos de WhatsApp da empresa, porque ele não dá ponto sem nó. E quando eu vi, eu já estava super envolvida. Então, eu já estava participando de reunião online, quando não estava em aula. Já estava acompanhando todos os assuntos, tudo que estava rolando ali virtualmente, né? Então, quando eu voltei, eu não caí de balão na empresa, não cheguei do nada, assim. Eu já estava por dentro e até engrenei e me envolvi com as coisas muito mais rápido do que eu imaginava e do que eles imaginavam também, né? Eu achava que ia ter um período mais... Que é
Aí eu criei vários grupos, né, Vicente? Direção e financeiro, direção e desenvolvimento de produto, direção e engenharia, direção e vendas da house, venda de pronto, direção e locação. São uns 10 grupos com as áreas da empresa, direção e gestão de pessoas. Em todos eles eu coloquei eles dois. Daí eu vou falando com o gestor de pessoas, eu não falo no privado com ele, falo lá dentro do grupo. Com o desenvolvimento de produto, mesma coisa. Com o marketing, mesma coisa. E ela lá estudando no INSPER. Então, eu ia falando, aí o Pedro dava uma contribuição e ela lendo. Então, foi que daí ela começou a dar as opiniões dela e quando chegou, já chegou jogando. Já tava Isso é muito legal na É gestão da tudo, empresa, viu? porque As pessoas acham, tá aí o Milton agora trabalhando com os 2 filhos. Não é que caiu de paraquedas, é tudo planejado. Acaba sendo, não é obrigado, mas tu vai conduzindo, né? Que nem o Direcionado, né? Pedro. Fui incentivando ele a fazer engenharia, incentivando para ele, não deixei ele solto. Escolha escolha o que ele poderia escolher o que quisesse, mas não deixei ele totalmente solto. Sempre fui estimulando, levando ele a visitar obras na infância, na adolescência, no sábado à tarde, visitar os canteiros de obras. E a Isabela também, a formação dela. Sempre conversava com ela, o que que tu pode fazer que possa contribuir futuramente na empresa? Daí a gente foi construindo juntos com ela, né? Inicialmente se falava em direito, depois depois administração e economia, as coisas foram indo meio ao natural. Porque às vezes tu deixa muito solto, ela poderia ter ido para uma qualquer outra área, ou saúde, ou outra área, e aí tu não consegue fazer essa sucessão, né? Mas é que eles também têm que querer, então eu vi que eles também estavam abertos a isso e a gente conseguiu construir em conjunto as carreiras deles, né? As profissões, então é algo que é induzido, mas não de uma forma forçada, né? É construído, como o pai falou. Eu já ouvi a história dele inúmeras vezes, né? Eu sei de onde ele saiu, que começou do zero, começou do nada, e eu sei de quanta coisa ele abdicou e abriu mão para construir uma empresa. Então, às vezes, eu sei que os pais falam e acham que os filhos não estão ouvindo e tal, mas a gente tá sempre absorvendo, né? Eu sei as histórias dele que o que ele abriu mão antes mesmo de eu nascer, de momentos que os amigos estavam passando a virada e ele estava estudando enquanto tinha o foguetório lá fora, porque tinha o vestibular do concurso em poucos dias. Então eu penso, cara, é a minha obrigação mínima é retribuir e honrar o legado e a história que ele construiu, né? Então eu digo que hoje é o meu propósito, é levar adiante a história da empresa, a história da família e tudo que foi construído, né? Então isso é algo muito gratificante. A gente sabe quanto que é difícil construir algo do zero. Então, ter um negócio para dar sequência é algo que a gente tem que ser muito grato e retribuir, né? Então, aconteceu de uma forma natural. Eu, quando fui fazer engenharia, nem pensei, já fiz engenharia civil. Comecei como estagiário na engenharia, fazendo uma edição de obra, indo lá pro canteiro. Aí depois a gente pegou uma assessoria em sucessão familiar. Eu passei por todos os setores da empresa, todos mesmo, assim, da imobiliária, do condomínio, entregar chave, botar placa, fazer contrato. Um período em todos eles, não para executar, mas para aprender como funciona a engrenagem, né? Aí depois eu fiz um semestre de engenharia civil em Portugal. Aí voltei e fiquei 2, 3 anos sentado dentro da sala do pai, no canto da sala dele, ouvindo o dia inteiro, como ele despacha eh, todas as áreas, né, para aprender a linha de raciocínio, enfim, como ele trabalha. E aí depois fui para as áreas mais que eu atuo hoje. Então foi algo construído que funciona muito legal. Hoje, se forem lá na sede, são 3 salas, a sala do pai no meio, uma porta dá para a sala da Isabela e outra porta dá para minha sala. E boa parte do dia as 3 portas estão abertas e a gente tá trabalhando ali em conjunto. Que legal. Então é legal isso que ele falou do grupo, apesar de que cada um atua com mais ênfase em algum desses grupos, a gente sempre sabe o que está acontecendo em todas as áreas. Isabela tá falando lá com a gestora do RH sobre a gestão das pessoas, é algo que ela tá tocando. Mas eu sei o que tá acontecendo ali por conta de acompanhar o grupo. Então, tá mudando tua posição. Então é legal que todos estão na mesma página, né? Parabéns, Milton, por conseguir conduzir dessa forma, dando a liberdade deles de escolha, mas também direcionando. exatamente. Não deixando Liberdade, solto. mas direcionando. Legal. E para vocês também, parabéns por honrar, né, a história do pai. E dá para ver o brilho no olho de vocês, assim, falando do Milton, da história da empresa. Claro que nem tudo são flores, né? Essa parte a gente não vamos aparece. Sucessão familiar é um desafio porque acaba que mistura ali o profissional com o pessoal, e tem muita emoção envolvida, então eu sou mais sentimental, às vezes eu levo pro coração, e quando vê tô chorando. Ela O leva. pai não pode chorar no trabalho. Às vezes a gente dá uma opinião mais forte, um feedback mais forte, daí ela fica meio dia sem falar comigo. Tudo é aprendizado. Mas crescimento. depois a gente se acerta e o que faz com que tudo funcione muito bem também é que o pai tem a cabeça muito aberta, né?
Então, essa questão do rebranding, por exemplo, a gente ficou 1 ano nesse processo e às vezes ele, mas será que é isso? Mas será que a gente muda? Mas vai indo, a gente vai construindo juntos e ele tem essa mente aberta, então ele traz toda a experiência dele, mas ele também permite que a gente traga ideias novas, Sim, né? a Porque isso é importância muito de ouvir vocês. importante. Essa marca aí, a gente pegou uma empresa, né, internacional para fazer. A Future Brand. Future Brand de São Paulo, Que tem legal. filiais em várias partes do mundo, então a gente sempre procura se cercar de bons parceiros, né? Isso é importante. Bora lá, ping-pong? Vamos lá. Eu só fazer um comentário, sabe que a minha dificuldade também trabalho, né, com os meus pais, é a dificuldade justamente de isso, de como é que faz para separar. E uma coisa que funcionou para mim foi, ao longo do tempo, eu chamo meu pai e minha mãe pelo nome pessoal deles dentro da empresa, e quando eu tô em casa, eu chamo de pai e mãe. É uma coisa instintiva para mim, porque eu sei que naquele momento quem tá ali é o meu, né, o chefe, o sócio da empresa, e no dia a dia de casa não tem como ser diferente. É muito difícil, é uma ligar e desligar a chave, mas é que isso a gente é um exercício que cada um vai fazendo, porque como é que tu faz, né, para manter a relação próxima, porque não deixa de ser pai e mãe nunca, mas, tentar trazer o menos possível o lado pessoal para dentro das conversas da empresa. Tu vê que empresa, né? Empresa, cada uma tem uma fórmula, né? Hum. Eu já gosto que me chamem de pai. Lá dentro da empresa. Pai aqui, pai lá. Até eu tenho uma sobrinha que é arquiteta, a gente tem uma outra incorporadora em sociedade com ela, que atua só num bairro específico, num nicho bem específico lá em Chapecó. E quando ela me chama pelo nome, eu já meio que me incomoda aquilo. Eu gosto que chame de tio. Pode Eu estar na chamo ele de reunião de senhor se for produto. pra irritar ele. Então, Naquela hora da. então cada um tem uma Tá fórmula, não bom, tem o senhor. certo e o errado. Exatamente, é isso aí, mas o Vai objetivo aprendendo, né? e o objetivo é isso, né, é conseguir conciliar essa relação próxima, familiar, com um negócio que exige, um profissionalismo. Trazendo, por exemplo, história diferente, a minha história. Quando eu tinha 26 anos, eu perdi o irmão com 29 anos. Então, meu pai desabou, todo mundo desabou. Eu comecei a ter que atingir outras áreas da empresa. Ele era muito mais comercial, eu estava na parte ali, a gente fazendo, administrando e tal. E 4 anos depois ele faleceu. Então, eu tive que abraçar e toca a ficha, com a equipe, todo mundo junto. Então, assim, eu admiro demais quando eu vejo pai e filhos juntos, e o filho ouvindo o pai. E imagina, eu tô há 20 e poucos anos sem o meu pai do lado, eu podia olhar pro lado e dizer: o que eu faço aqui? Pra onde eu vou aqui? Mas a gente amadurece, cresce de outra forma, né? Então, eu acho lindo quando eu vejo vocês ouvindo o pai ouvindo vocês também. É inspiracional. É o que a gente tava falando, né? É sobre projeto de vida, né? Eu também sempre fui Sim. muito de dar muito valor à família e os filhos. Se alguém pedir qual é o meu maior patrimônio, meu maior tesouro, são os filhos. Então, assim, você poder trabalhar todos os dias com eles, meu Deus, é muito bom, porque é um aprendizado, cabeça nova, pensamentos novos, a gente se rejuvenesce. E se eles estivessem em outras áreas, talvez a gente se encontraria no domingo para um almoço, em família, e às vezes nem todos os domingos. Então, tá sendo muito legal isso aí. Curti esse momento. Quando ele estiver estressado comigo, eu vou pegar esse recorte do vídeo, vou fazer ele escutar pra ele lembrar que foi ele que quis. É verdade. Pessoal, a gente tá chegando, infelizmente a conversa é boa, o papo é bom e passa rápido, mas a gente tá chegando no final e a gente vai para uma etapa que a gente faz umas perguntas de resposta rápida, e eu vou alternar entre vocês as perguntas e vocês podem responder para quem eu perguntei, ou o outro pode assumir. A primeira delas são perguntas às vezes desafiadoras e difíceis de responder, tá? Incorporação ou intermediação? Se tivesse que escolher só uma, qual tu ficava, Pedro? Se fosse para escolher apenas uma incorporação. Maravilha. Qual o melhor conselho que tu já recebeu de alguém no mercado imobiliário, Isabela? Nossa, Pergunta, cara. Olha aí, ó. isso Eu posso responder essa. Pode. No mercado imobiliário, Isso. compre terrenos. Eita. Veio de quem? Essa foi boa. Do filósofo ao lado. Ping-pong. É isso aí, boa. Uma crença, Newton, do mercado imobiliário que tu discorda. Uma crença do mercado imobiliário que eu discordo. Que há limites para algo, para produto, para valores, para inovação. Não tem limite para nada, tudo é possível.
Legal. Tudo é possível, bem estudado, bem planejado, tudo é possível em qualquer mercado, adaptado à sua realidade. Isabela, Chapecó em 2030, como é que vai estar o skyline da cidade? Cheio de empreendimentos da SM. Amor. Foi fácil. Vai lá, Essa foi pessoal. fácil, né? E agora, compacto premium ou apartamento amplo? Qual dá mais trabalho para vender? Dá mais trabalho o apartamento amplo, Amplo. Ticket maior, né? por questão do ticket. Uma prática do mercado imobiliário que precisava acabar ontem. Que precisava acabar ontem, Pedro. Podia largar uma... Comprar imóvel baseado no valor do metro quadrado e não em tudo que o empreendimento oferece. Boa. Aí foi gigante. Boa. Foi uma palavra que define a SM Santa Maria. Propósito. Barbaridade. Confere. Viu? Acertou. Viu como eles estão aprendendo bem, Milton? Eu tô fora do jogo. Viu? Que legal, que legal. Foi uma palavra que a gente falou aqui bastante também, é legado. Isso está no nome do empreendimento, está muito do que vocês trouxeram. E parabéns pelo legado que vocês estão deixando para a cidade, que tu tá deixando para os teus filhos, Milton. Isso é sensacional de ver como é que as coisas passam de uma geração para outra, mas se mantém na essência. A gente fica muito feliz de ver no mercado imobiliário histórias tão bonitas como a que vocês estão construindo, já construíram até agora, e a gente fica muito feliz de ter vocês como parceiros aí da nossa ABMI, associação que a gente também faz parte. Valeu, obrigado pela presença, né? Tem uma última pergunta aqui para fazer pro Milton. Ah, maravilha. Vamos lá. Vou fazer. Se tu pudesse dar um conselho pro Milton de 27 anos atrás. 27 anos atrás começou a Santa Maria? Ou tu estava com 27 anos, né? Eu começou a 32 32. anos. E eu tô Há 32 formado em anos. 37. O que tu falaria pro Milton? Confie mais em você. Poxa, como é que o cara ia ter construído uma cidade, cara? Porque Se tu já construiu, quando a imagina gente- confiando. eu sou muito racional, né? Até pela formação em engenharia. Então, você, quando é jovem, tu tá sempre tentando se provar. Será que eu vou dar certo? Será que eu sou capaz? Inicialmente no meio universitário, depois de formado na profissão, na atividade profissional, será que eu vou conseguir ter sucesso? E isso aí passa um tempo aí dos 22 anos até os 40, quando começa a colher os resultados. E à medida que tu vai colhendo, a tua confiança vai aumentando. Então hoje eu tô assim numa fase de confiança plena, né? Porque tipo, me validei. Mas teus desafios sempre grandes, Fiz né? várias testagens, mas talvez se tivesse confiado mais lá no início, poderia ter feito mais também. Então, Que legal. acho que é isso aí. Tem um lado menos Rivotril, né? Exatamente. Tem para ficar. Vai dar certo no fim, as coisas, né? Às vezes o caminho vai para um lado, vai para o outro. Tem pedras no meio do caminho, mas é importante saber que no final as coisas bem construídas dão resultado, né? É que quando você está começando, e principalmente nos primeiros anos, qualquer erro que você cometer é fatal. Porque a empresa, você começa do nada. Então, tu não tem nada. Tu não tem terreno, tu não tem sede, tu não tem capital de giro, tu não tem nada. Primeiro capital social da Santa Maria era eu e um pedreiro de sócio. Ele integralizou o capital dele com 33% da empresa, integralizados através de uma betoneira monofásica de 220 litros. Então, se ele tinha um terço da empresa com uma betoneira, ela valia 3 betoneiras. Então, qualquer erro que você cometer, tchau. E aí, depois de uns certos anos, tu começa a adquirir um pouco mais de estrutura, tu se permite também tratar as coisas com um pouco mais de leveza, que um escorregão aqui ou lá você consegue corrigir, né? Sem ser fatal. Então, eu acho que é isso também que fez com que eu ficasse muito ansioso nos primeiros anos e muito preocupado, né? Com todas as situações que surgiram. Bom. Eu falar para esse Milton lá que vai dar certo. Se ele pudesse ver esse legado que vocês estão deixando aí para a cidade, vai dar certo. Mas sensacional, pessoal. Pedro, Isabela, Milton, muito obrigado mesmo pelas palavras de vocês, pelo ensinamento que trouxe para a gente aqui, para quem está nos assistindo também. Legal. Conheçam, né? Visitem Chapecó, conheçam Santa Maria. Eu não conheço ainda a sede da empresa, estou devendo. O Pedro me convidou para ir lá no lançamento do empreendimento, não consegui, mas vamos fazer a visita lá. Vamos lá conhecer
Tu viu quem jogou lá segunda-feira, né? Meu time jogou. Tricolor, imortal tricolor. E quando. Aí uma pergunta, e quando dá Chapecoense contra o Grêmio, que é pra quem vocês torcem? Chapecoense, né? Sério? E tu, Milton? Milton. Milton. Geração nova é Chapecoense certa, né? Eu também. Mas ali dentro bate um. Bate um coração tricolor. Bate. Maravilha. Obrigado, família, pela presença. Sempre muito bom estar com vocês. A gente está sempre aprendendo. Eu tenho o privilégio, a gente também, de encontrar vocês várias vezes. Né? Também não pude ir lá no lançamento do Tonino. E estamos devendo essa visita. Há quanto tempo, né? Que eu converso com o Milton sobre isso. Mas muito obrigado pelo tempo de vocês e por tudo que vocês trouxeram aqui para quem vai nos ouvir. E logo estaremos lá visitando. Show, obrigado, Vicente e Gustavo, aí foi muito legal, uma honra e um prazer estar participando aí desse programa tão legal que vocês criaram, né, e estão conduzindo de uma forma excepcional. A gente está muito feliz de poder participar e é uma honra ter sido convidado. E a gente espera vocês em Chapecó, né, aquele vinho lá prometido tá aguardando. Coisa boa, obrigado. Muito obrigada pelo convite, foi um prazer e desejo muito sucesso aí a esse podcast que tem muito a agregar no nosso mercado. Agradecer ao Vicente, ao Gustavo. A gente entrou na BMI em 2020, né? Quando nos conhecemos. E também a gente se conectou rapidamente, né? Porque eu acho que nós temos muitos valores em comum, muitas histórias aí em comum, até pelo fato de sermos do Sul, né? E vocês dois fizeram um trabalho brilhante também na enchente do Rio Grande do Sul, que a gente pôde acompanhar e ajudar um pouquinho também. Então, vocês dois são referência para nós, como profissionais do mercado imobiliário e como seres humanos exemplares aí. É uma honra sermos amigos de vocês. Que bom, maravilha, obrigado mesmo. Então a gente vai encerrando por aqui. Quero fazer vocês um convite para assistirem esse episódio na íntegra. Também tem muitos episódios legais do nosso podcast. Quero fazer agradecimento para a Loft, nossa parceira, também a Laís, o Curoli, que tem o KSI, e a nossa apoiadora, Associação Brasileira do Mercado Imobiliário, a BMI. Siga nas redes sociais, @valorização imobiliária. Também se inscreva no nosso canal do YouTube, Valorização Imobiliária. E compartilhe esse conteúdo com quem você acha que pode aproveitar essa história linda que a gente acabou de ouvir aqui. Muitos insights para as equipes. Então, obrigado, vamos para a próxima. Até mais. Obrigado.